E aí, o morador de youtuber, aqui quem fala é o Denilson, e dizer que é mais um vídeo depois de muito tempo. Estamos de volta. Eu vou deixar aqui um comentário fixado no vídeo para todos aqueles que acompanharam essa minha jornada de Game of Thrones em todos esses anos e entenderem, né, o porquê da gente não ter tido vídeo nesses últimos tempos, nesses últimos anos, na última temporada de Game of Thrones e no início de House of the Dragon. Eu queria ter voltado, né, com o início da série. Queria ter comentado o trailer, não pude, acabei não conseguindo. Mas estamos aqui para comentar esse último episódio, se tudo der certo, continuar comentando essa série, essa saga. Foi esse episódio chamado The Green Council, o Conselho dos Verdes, um dos famigerados episódios 9 dessa grande saga. Quem é novo por aqui, seja bem-vindo ao canal Denas dos Tronos, onde eu comento, comparo e teorizo sobre tudo dentro do universo de As Crônicas de Gelo e Fogo. As mais bizarras teorias, até as teorias que se tornam reais no final de tudo. Se gostaram do vídeo, por favor, não se esqueçam de deixar o gostei de vocês. E se ainda não são inscritos, se inscrevam se curtirem o canal. E também ativem o sininho para vocês serem notificados sempre que tiver vídeo novo por aqui. Por último, também comentem. Eu quero muito ouvir a opinião de vocês sobre esse último episódio, porque tá sendo mais ou menos controverso e quero ver o que vocês acharam. Nos vídeos comentando os episódios aqui de Game of Thrones, eu costumo separar os 10 grandes momentos do episódio, não necessariamente o primeiro momento sendo o melhor momento do episódio e o 10º o pior. É mais numa ordem cronológica pra gente ir dissecando e comparando com os livros, assim, as informações que a gente tem e explicando pra quem nunca leu mais ou menos o que tá rolando nos livros e do porquê isso tá rolando nas séries. Beleza? Então, como eu falei, eu vi muitas pessoas comentando no Twitter que acharam esse episódio fraco até agora, como vocês podem ter visto pelo título do vídeo. Será que esse episódio foi mais fraco até agora? E lembrem-se que se vocês forem comentar sobre coisas que vão rolar na série, deixem o aviso de spoiler, ou se também vocês estão comentando sobre coisas que vão rolar nos livros, para não estragar a experiência de quem tá assistindo só a série, né? Vamos deixar tudo certinho aqui. Então, bora lá. Começando no 10º momento, a gente tem o Aftermath, né, o que acontece depois da morte do Viserys, o primeiro de seu nome. E eu até achei intrigante eles terem colocado o título do Viserys, a alcunha, porque eu acho que ele não recebe o título do Pacífico nos livros, eu não tenho certeza, se eu não me engano, o Viserys não recebeu nenhum título, e aqui a gente recebe o título de Viserys, o Pacífico. Achei que foi uma inclusão muito boa. E né, na cena a gente vê a teia de espiões de King's Landing trabalhando para espalhar a palavra da morte do rei. Queria também parabenizar o Raymond Waldie pela trilha sonora desse episódio. Minha música favorita de Game of Thrones é Light of the Seven, que rolou durante a explosão do septo de Baelor. E aqui a gente tem uma música bem parecida com os tons de suspense, o piano, que é raramente utilizado na trilha sonora de Game of Thrones, porque é o único instrumento, se não me engano, que eles usam que não faz parte do período da época que eles estão representando. Então essa música sempre fica um pouco na minha cabeça. E a cena dá aquela sensação do algo terrível que está por vir. Alicent então recebe a informação da morte de Viserys e ordena que a notícia não seja espalhada. Então a gente corta para a conversa dela com o Otto, onde ele recebe a informação de que aparentemente o Viserys, no último sussurro, queria que o Aegon herdasse o Trono de Ferro. Nessa cena eu imagino que muitos que nem eu ficaram, tipo, olhando pra TV assim, não foi isso que ele realmente disse, Alicent, pelo amor de Deus! E também algo que eu achei muito engraçado na cena, eu fiquei tipo, meu Deus, olha isso, foi a expressão facial do Otto. Eu adoro a expressão facial do ator que faz o Otto, eu esqueci o nome dele agora de cabeça. Só que a cara que ele tava fazendo quando ouve a história, é uma mistura de tipo, sim, a gente pode inventar essa mentira, sabe? Vamos utilizar isso. E também tipo, um meio que tipo, pera, você realmente não tá acreditando que ele disse isso, né, Alicent? E depois a gente tem a Talia acendendo as velas expostas na janela, olhando seus arredores, claramente passando uma mensagem adiante para alguém. A gente fica sabendo quem mais pra frente no episódio. No 9º momento, a gente tem o Conselho dos Verdes, onde o Otto anuncia finalmente a morte do rei para todos aqueles membros do Conselho Real e o desejo de que o Aegon herdasse o Trono de Ferro. Com isso, a gente pode ver o Tywin Lannister e alguns outros membros já estavam preparadíssimos para que esse momento acontecesse.
Comparando essa reunião com os livros, a gente tem uma mudança muito bem-vinda, na minha opinião, que é a diferença no comportamento e atitudes da Alicent. Alguns de vocês já devem saber, mas nos livros a diferença de idade da Alicent para Rhaenyra é bem maior e também não temos nenhuma menção de que elas sequer foram amigas em algum período da vida delas. Então, essa mudança na idade e a decisão de juntar elas para elas serem amigas de infância na série foi uma decisão que, se eu não me engano, veio do próprio George Martin, que ao meu ver foi muito bem executada, pois nos livros a Alicent é tipo retratada como sendo bem mais fria, querendo o fim da linha da Rhaenyra mesmo, e que o filho dela chegasse no trono. Já nessa cena a gente vê ela definitivamente não queria a Rhaenyra morta e ainda se preocupava com ela, algo que mais à frente o Otto até menciona com ela e fala: esse seu desejo é de proteger a filha do rei ou proteger a sua amiga de infância? Então, eu fico imaginando, talvez, que essa cena fosse um pouco diferente se aquele jantar do último episódio não tivesse rolado. Aí eles começam a discutir sobre como proceder, ela vai ser morta, exilada, presa. No leito de morte do Viserys, a Alicent a gente sabe que escutou o que ela quis escutar, mas pelo jeito ela não tinha pensado muito além do efeito borboleta, do que isso podia causar para o futuro, colocando o Aegon no trono. Então ela afirma que termos de paz serão oferecidos e levados até a Rhaenyra. Durante a reunião a gente teve também algumas mudanças dos livros, uma delas é bem pequena e que realmente não muda muita coisa na história, e a morte do Lyman. Nos livros é dito que o Sir Criston corta o pescoço do Lyman e aqui a gente vê ele apenas, entre aspas, mandando ele se sentar. Então, de acordo assim com o juiz, o que matou o Lyman não foi o Sir Criston Cole, foi a pedra que eles usam na, na mesa, entendeu? O Sir Criston, ele devia dar uma aula em Westeros, eu diria, de como se livrar de um assassinato. Ele que devia apresentar essa série pro povo de Westeros, porque realmente o bagulho ficou meio confuso, tenho que admitir. Nos livros é dito que também, além do pescoço cortado, que é mencionado pelo próprio Grande Mestre, o Cogumelo diz que jogaram o corpo do Lord Lyman pela janela e não sei o que, mas a gente sabe que eles estavam realmente querendo segredo ali naquela reunião, então nunca que eles iam tacar o corpo do nobre pela janela, assim, sem mais nem menos. Já outra mudança, que é um pouco maior, é que nesse período o Criston Cole já era o Lorde Comandante da Guarda Real. Com o Lorde Comandante que a gente tem agora já tendo morrido há muito tempo. Eu não sei como que eles vão matar o Sir Harold Westerling. Talvez eles guardem para a segunda temporada, já que aparentemente o próximo episódio vai ser focado mais na casa dos Blacks. E então talvez na real o Sir Harold vá até lá ou ele seja morto no caminho, alguma coisa desse tipo. E por último, a gente também tem uma grande mudança que é o Larys Strong. E sim, o primeiro assinante do OnlyFans medieval aí. Nesse período dos livros, ele já era oficialmente o mestre de sussurros da coroa, e ele estava presente durante esse conselho. Inclusive, ele foi o primeiro a se levantar e ter a brilhante ideia deles fazerem um pacto de sangue de segredo em que todos cortam sua mão prometendo silêncio sobre essa reunião. Então eu não entendi muito bem por que eles tá tipo trabalhando para a rainha, trabalhando para o Otto, mas na cena ele parece que não tem a posição oficial de mestre de sussurros, ou talvez a posição em si de mestre de sussurros nessa época na série não tem voz dentro do conselho, porque como é algo mais envolvido com espionagem, não sei. Não sei por que que tá sendo feito dessa forma, mas foi uma mudança assim, que na minha visão é uma mudança realmente grande, porque é um membro do conselho que a gente vê que está ativamente junto do Otto e da Alicent, mas fica por isso. Em oitavo momento, a gente continua com a cena do Otto Hightower anunciando a morte de Viserys, agora para alguns lords das pequenas casas ali que estavam na Fortaleza Vermelha. Uma curiosidade engraçada é que na legenda desse episódio, na descrição desse episódio da HBO, fala que são as grandes casas de Westeros, então eu fiquei tipo assim, nossa, a grande casa Fell, a grande casa Caswell, porque são alguns dos lords que estavam lá, a Lady Fell, o Lord Caswell, o Lord Merryweather e entre outros. Aqui a gente também vê a maioria dos lords dobrando o joelho imediatamente, com medo das consequências, alguns talvez não com medo das consequências, mas aparentemente os lords que se mantêm a Rhaenyra eles são presos. Uma diferença dos livros, em que todos que não se juraram a Aegon são executados assim
rapidamente. Outra mudança também que me deixou triste da série para os livros foi a morte do Lord Caswell. Ele é um apoiador da Rhaenyra e ele acabou sendo enforcado por tentar sair da cidade. Em Westeros, a forca é vista como apenas por os verdadeiros traidores ou criminosos, com nobres tendo direito a uma morte honrosa, na visão deles, que é tendo a cabeça cortada rapidamente para ter uma visão não dolorida, assim dizer. Então eu fiquei triste pelo nosso querido Lord Caswell, que estava apenas tentando sair de King's Landing e mandar a notícia para a verdadeira rainha. Em sétimo momento, então, temos a grande procura pelo futuro rei, já que Aegon não estava com sua esposa. Otto ordena os gêmeos Arik e Eric a trazerem Aegon diretamente a ele. Alicent ordena o mesmo a Ser Criston e Aemond a trazerem o menino diretamente a ela, já dando um senso de estranheza ali pro público de, peraí, eles não estão do mesmo lado, o que tá acontecendo? Será que o Otto quer alguma coisa com o rei diferente da Alicent? Também soou meio estranho, porque no final o objetivo deles é o mesmo, instalar o Aegon no trono. Como o Fogo e Sangue ele é escrito espelhando um livro de história, a gente tem as perspectivas dos acontecimentos na visão de um mestre e na visão de um bobo da corte, o Cogumelo. O mestre, nos livros, ele dizia que o Aegon estava com a filha de um mercador, passeando, algo do tipo, e por isso não foi encontrado. Enquanto o Cogumelo dizia que Aegon estava nas áreas perigosas da cidade, se embebedando e vendo crianças lutar. Na série a gente viu que é mais ou menos diferente, mas que a parte de ver as crianças lutar não é uma mentira. Na verdade, ele estava se escondendo com a ajuda de Missária. Mas ele realmente gosta de ver crianças lutarem. Inclusive, a gente descobriu que ele também já tem os seus bastardinhos espalhados aí por King's Landing. E eu tenho uma pergunta aí para quem já leu os livros. Eu tenho uma teoria que talvez eu possa elaborar em outro vídeo. Acho que algumas pessoas já elaboraram ela no YouTube também, ou estão para elaborar, que é se esse bebê não é o Gaemon. Gaemon Pale Hair, eu não lembro da tradução exatamente, mas é cabelo pálido, Gaemon cabelo pálido. Comentem aí o que vocês acham e lembrando, por favor, coloquem a marca de spoilers. E isso para quem não leu o livro só vai ficar escutando. Peraí, Gaemon? Quem é esse? Então vamos deixar eles aí curiosos sobre quem é esse personagem, porque eu tô achando que ele é um dos bastardos do Aegon. Tudo isso está acontecendo enquanto a Rhaenys estava dormindo e é trancada em seus aposentos e enquanto percebe a comoção que estava acontecendo dentro do castelo. Todos os trabalhadores do castelo são tecnicamente presos até que o príncipe seja encontrado, para que a notícia não se espalhe e chegue até Dragonstone de alguma forma. Algo que é tecnicamente diferente dos livros, os trabalhadores foram aprisionados, mas Rhaenys nem sequer estava em King's Landing durante todos esses acontecimentos. Então muda drasticamente o final que a gente tem nesse episódio, mas eu vou conversar do finalzinho no final do vídeo. Voltando aí para a busca do Aegon, a gente teve uma curiosidade da série aqui que eu vou contar para vocês, que eu vi hoje no Twitter, que a atriz que estava fazendo a mulher que cuida do bordel e que se encontra com Sir Criston e o Aemond, ela na vida real foi a professora de teatro do Fabian, o ator que interpreta o Sir Criston, e ela chegou até a comentar nas redes sociais, estava muito nervosa durante as gravações. Então isso foi algo que eu achei assim bem bonitinho da série, colocar os dois para interpretarem juntos ali, muito da hora, assim. Tem gente que eu tô vendo que tá mandando mensagens de ódio pro ator do Fabian, o ator do Fabian, pro ator, o Fabian. Então, por favor, gente, ele tá fazendo o papel de alguém odiado, entendeu? E se ele tá sendo odiado, significa que ele é bom, entendeu? Ele é bom no que ele tá fazendo, assim como o ator que fez o Joffrey. Então, por favor, gente, não vamos direcionar ódio ao ator, direcionem ódio ao personagem. Eu sei que muitos de vocês sabem que isso daqui é óbvio, mas eu já vi muita gente também zoando a aparência do Aemond, sei lá, por causa do queixo dele, não sei o quê. E isso eu acho muito escroto da parte dos fãs da série de se fazerem, né? Mas vamos lá. Eu vou ser muito breve comentando toda a sequência da busca aqui do Aegon, porque enquanto o Aemond e o Ser Criston estão prestes a desistir, de alguma forma miraculosa ali eles encontram os gêmeos parando e fazendo um lanchinho, porque né, a história precisa avançar, o moleque precisa ser encontrado. E tem um duelo até, foi mal, esqueci. Durante isso rola também uma reunião entre a Missária
e o Sir Otto, em que a gente descobre que, na verdade, a Missária estava não sequestrando o Aegon, mas sim escondendo ele. Então a cena progride e rola até um duelo de escada, que eu achei muito estranho, assim, mas tudo bem, na escadaria ali da Espanha. Ficou a cena em si, foi da hora, mas é o que eu falei. Em tese, tipo, o Egon tá querendo escapar. A gente vê o Aemond falando pro Sir Criston abertamente que, diferente do irmão mais velho, é ele que estuda história, é ele que estuda filosofia. Então, caso o Egon não fosse encontrado, ele seria o próximo na linha de sucessão para herdar o trono. Sendo que o Egon já tem os seus próprios filhos, que não são bastardos, com a sua irmã esposa Helena. De certa forma, isso me deu uma vibe assim, meio de Maegor, do tipo, eu não ligo se ele tem filho ou não, eu que vou herdar. E eu acho engraçado como a série tem dado essa ênfase nos segundos filhos. O ênfase no Daemon, a conversa que ele teve com o Corlys, o Otto ser um segundo filho, a ênfase que estão dando no Aemon agora também. Achei bem curioso, assim, eu não sei o objetivo em si disso, mas algo que está se repetindo bastante. Aegon também mostra pra gente que ele não possui nenhum desejo de reinar, falando pro seu irmão, por favor, deixa eu meter o pé e tá dando essa coroa, eu não quero isso. E a gente tem que admitir que, apesar do Aemond ter o seu temperamento, na série fica muito claro que ele seria um melhor rei que o irmão. Eu lembro até de ficar meio em choque na TV, assim, falando, pô, meu, deixa ele ir, Raymond, deixa ele ir, por favor, deixa ele ir, mesmo sabendo que isso não ia acontecer. No sexto momento, acontece aí a conversa entre Alicent e Rhaenys, de mãe para mãe. Alicent tenta buscar o apoio de Rhaenys com o argumento de que os Velaryon sempre apoiaram a Rhaenyra, e o que isso trouxe à casa dela? Novamente, só lembrando que nos livros a Rhaenys não estava aqui, então nada dessa conversa aconteceu, é total liberdade da série, e eu gostei muito dessa cena. Ambas têm bons pontos, porém algo engraçado que eu notei é que sempre quando alguém quer algo da Rhaenys, eles começam a conversa com você deveria ter sido a rainha. Então, votassem melhor no conselho, né, gente? Vocês acham que ela tinha que ter sido a melhor rainha? Poxa, né? Vamos aprender com isso aí. E infelizmente é verdade. O Viserys amava a história e a mesinha de RPG dele. Ele teria sido muito feliz longe das obrigações reais e também não teria ido para uma cova mais cedo, graças aos milhares de cortes que ele sofreu pelo trono. Apesar de eu ter gostado muito de como a série está mostrando esse personagem da Alicent, algo que me deixa triste da diferença dos livros é que na série a Alicent vem agindo como se ela não tivesse muita autonomia diante de sua própria vida, mesmo ela sendo a rainha, sabe? Ela ainda se curva pelas palavras do pai, pelas palavras da própria, de acordo, né, com as palavras da própria Rhaenys, ela não quer fugir de sua prisão e sim fazer uma bela janela para ela. Enquanto nos livros, a Alicent é 100% a favor do que vai acontecer, intencionalmente puxando o direito do Aegon e até certo ponto a própria guerra. Aqui a Alicent age graças a pensamentos da própria palavra dela, nós não governamos, mas podemos guiar os homens que governam. E isso não é verdade, porque de certa forma é uma linha muito tênue entre o quanto que você está guiando o governo de alguém e quanto, na verdade, aquela pessoa não é um fantoche e quem está no governo é você. Tem até a frase que eles usam na primeira temporada de Game of Thrones, enquanto o rei caga, a mão limpa. E é bem isso. Então eu fico triste por essa mudança dos livros. Eu queria que esse personagem da Alicent tivesse mais autonomia sobre a própria vida dela. Mas eu sei que é o que a série tá querendo retratar. Por isso eu acho persistente a fala da Rhaenys de você nunca se imaginou no Trono de Ferro, porque a versão do livro eu tenho certeza que a resposta seria, claro, mas aqui na série a gente parece, pelo olhar da Alicent, fica meio em dúvida, tipo, será que ela já pensou? Será que ela sabia que essa era uma possibilidade? Entendeu? Mas, continuando, a gente tem no quinto momento aí, a gente tem a inauguração do primeiro pack do pezinho de Westeros, e eu tenho que admitir que em algum lugar do Twitter eu li aí parte do roteiro vazado, e eu li que isso ia acontecer, e mesmo assim eu me recusei a acreditar. Do mesmo jeito que antigamente eu fiz um vídeo falando sobre como era impossível o roteiro vazado da sétima temporada acontecer, e a gente já sabe como isso aconteceu, né? No início eu não percebi os detalhes sutis de que a cena estava dando, até eles realmente
chegarem no vamos ver. Então, como muitas pessoas inocentes como eu acharam que ela estava tirando sapatos ali para se sentir mais confortável. Contudo, depois dessa cena, a gente percebe no episódio 6 dessa temporada que no momento que a Alicent se encontra para jantar com o Larrys, ela também se é mostrada retirando os seus sapatos, dando meio que uma piscadinha pro que a gente tá vendo agora, dando a entender que esse relacionamento transacional já vem acontecendo há muito tempo. Em quarto momento, temos o resgate de Rhaenys pelas mãos de Eric, dizendo que ele não suporta mais essa traição que tá rolando. O relacionamento entre os gêmeos no livro é algo que é até bem poético. Arek se vê jurando lealdade a Aegon e Eric se vê jurando lealdade a Rhaenyra. Tem até uma passagem dos livros que conta sobre como foi a última vez que eles se viram, um tentando convencer de que o lado dele estava certo, e não sei o que, e depois se despedindo, sabendo que a próxima vez que eles se encontrassem seria no campo de batalha. É dito que canções foram escritas sobre esse momento, e eu acho muito bonito mesmo. É bem poético e é uma decisão do próprio George, claro, nos livros. Colocar dois gêmeos para lutarem contra si por causa dos valores, do que eles acreditam nessa guerra entre também familiares. Então a gente vê os confrontos familiares da maior família de Westeros e até dos cavaleiros da Guarda Real que se juraram para essas famílias. Eric vai levando Rhaenys pelas ruas, mas a rainha, que nunca foi, se recusa a ir embora sem o seu dragão, mostrando um pouco aí a bela conexão entre o montador e dragão, algo que foi muitas vezes esquecido em Game of Thrones, mas Eric diz que eles estariam esperando ela ali. Algo que é verdade, porque cada vez mais pessoas vão aparecendo na cena, aparecendo, tomando as ruas, pessoas gritando, vai, anda, anda, anda. E a multidão está sendo levada até o lugar que ela queria ir, o Fosso dos Dragões. Agora, continuando e falando brevemente sobre o terceiro momento, a gente tem uma figura misteriosa incendiando o quartel-general, assim dizer, o centro de encontro da rede de espiões da Missária. Eu vi muitos comentando no Twitter em dúvida se esse local era a Rinha das Crianças, onde rolava o UFC ali de menor de idade, ou se era o lugar da Missária. Então eu quis brevemente comentar sobre essa cena, porque sim, é o lugar onde a Missária trabalha, o estabelecimento, lembrei a palavra, o estabelecimento da Missária, mas não mostra, claro, se ela realmente morreu. Então eu vou deixar essa pergunta aí pra vocês. Vocês acham que depois disso a Missária realmente morreu? Será que agora ela vai partir pro outro lado e apoiar o lado da Rhaenyra? Porque aqui ela claramente apoiou o lado dos verdes, entregando o rei na mão do Otto. Uma coisa estranha, que fica inclusive, que eu acabei de lembrar, isso não tá no roteiro que eu tô lendo, é que durante a conversa dela com o Otto, ela diz que o poder se encontra é, onde os homens o deixam estar. Então, por exemplo, os homens dão o poder à mão de alguém e isso é o poder. Eu achei legal, é uma frase de efeito boa. Eu não lembro exatamente a frase, então posso estar esquecendo um pouco. Só que é complicado quando a gente está bem no período da história onde dragões existem. Sabe? Então fica meio confuso, assim. Já indo, aí, voltando, indo pro segundo momento, a gente tem um dos meus momentos favoritos de todo o universo de Game of Thrones, que é a coroação do Aegon, o segundo de seu nome. Aqui a gente tem tudo que uma coroação medieval precisa ter. Um homem velho falando extremamente alto em uma sala fechada para que toda a sua voz ecoasse ali no lugar, porque todo mundo sabe que nessas cenas, principalmente em anime, quando alguém tá falando para um público muito grande, é óbvio que quem tá atrás não tá escutando. Então, o eco da voz do Otto foi uma adição muito boa para a cena, a música sendo tocada ao vivo pelos membros da corte e não apenas como trilha sonora do episódio, a fileira de soldados esperando o rei ir até o palco realmente pareceu algo vívido, uma experiência realista em que por um segundo, se você esquecesse que tivesse dragão, poderia ser, sei lá, um episódio de The Crown, entendeu? E fiquei impressionado, realmente, eu amei essa cena, não estava esperando que eu fosse amar tanto a coroação do Aegon. E a atuação do Tom Glenn, que interpreta o Aegon, foi impecável, na minha opinião. A gente viu anteriormente que ele nem acreditava, nem ele acreditava na mentira que sua mãe o contou. Ele sabe que o Viserys realmente nunca ligou para os filhos dele,
ele nem sabia se eles realmente o amavam. Ele até pergunta isso pra sua mãe. Mãe, você realmente me ama? O que a gente vê, a gente sabe, a Alicent realmente ama ele. Mas a única coisa que a gente escuta é ela falando, meu Deus, tá imbecil, hein, moleque? Então ele nunca esperou herdar a coroa. Ele estava muito contente com a vida de sangue azul dele, sem responsabilidade nenhuma, sair impune pelos crimes como estupro, e era isso que ele queria. Além disso, ele também sempre acreditava que o povo nunca iria o aceitar, porque ele nunca teve essa exposição, e isso pesava no subconsciente dele e transbordava no consciente com as ações e como o psicológico dele está sendo formado. Mas no instante que o povo começa a aplaudi-lo, tudo muda. Aqui a gente consegue ver o seu primeiro sorriso genuíno de felicidade e não um sorriso em resposta a alguma piada que ele fez ou uma piada que os irmãos fizeram. Aqui eu até me lembro, aqui a gente vê claramente o poder corrompendo. Usando a frase do Ragnar Lothbrok de Vikings, o poder atrai o pior e corrompe o melhor. Poder é apenas dado àqueles que estão preparados a se rebaixar para pegá-los. E não falando que o Aegon é o tipo corrompe o melhor, não, ele não é um dos melhores, mas só na expressão facial do ator a gente já consegue ver como o poder corrompe, mudando sei lá, eu achei genial. Genial. Falo assim, bato palmas para a interpretação do ator, para como a cena foi construída. E, né, outra curiosidade aqui é o que muda dos livros é a coroa do Aegon, o Conquistador. Nos livros ela possui muitos rubis em volta. E aqui a gente tem um pequeno rubizinho, então eu até cheguei a comentar brincando no Twitter: cadê os rubis da coroa? Roubaram o trono e os rubis também? Sabe? Mas é só um detalhe muito mínimo. E também ele foi coroado junto da própria Blackfyre, espada passada apenas de rei para rei. Sei lá, tudo ficou muito bom, tudo parece perfeito, um momento perfeito para os verdes. Afinal, o que de ruim poderia acontecer, né? Então, finalizamos aí com o primeiro momento, o momento mais WTF da série, momento que eu acho que vocês estão esperando aqui pra realmente eu comentar, que é a Rhaenys e a Meleys saindo do nada, explodindo o chão como a Elina tinha até previsto há muito tempo. Tem uma besta debaixo das tábuas, ela ficava repetindo. E aqui a gente vê mais uma profecia dela se concretizando. Meleys sai da jaula ali enquanto dezenas e dezenas de pessoas são massacradas pelo próprio dragão, pisoteadas por outras pessoas tentando fugir e também esmagadas pela construção colapsando. Mas, das palavras da própria diretora do episódio, o resto das mortes não importa porque é Game of Thrones. E confia em mim, eu já ia comentar sobre essa cena, como ela foi estranha e feita apenas para chocar, mesmo antes da diretora ter soltado essa informação. Eu vi o tweet enquanto estava escrevendo o roteiro desse vídeo, então não podia deixar isso de fora, apenas comprovando meu argumento de que essa cena foi colocada literalmente para deixar o público de queixo caído. E olha aí na tela como funcionou comigo. Vi muitos comentando que essa é uma das cenas que lembra o fiasco de que foi as últimas temporadas de Game of Thrones, que novamente parecia ser uma cena feita apenas para chocar as pessoas que estavam fazendo react no YouTube. E como funcionou comigo? Assim como foi a morte do Joffrey mais cedo na temporada, pelas mãos do Criston. Nos livros, ela acontece durante um torneio, então, né, é um torneio, faz total sentido acabar em morte. Afinal, né, Westeros. Já na série, colocando no meio de um banquete, dando total aquele sentido meio desconexo, um sentido de, nossa, o Criston saiu impune, tipo, nossa, como que isso aconteceu? E é uma reclamação muito válida que eu vejo as pessoas tendo, porque eu assisto esse universo, essa série, e eu tenho extremo carinho pela qualidade, pela incrível qualidade de roteiro, trilha sonora e diálogos. E umas cenas dessa realmente deixa um retrogosto assim, depois que você termina e começa a parar pra refletir melhor sobre o que você acabou de assistir. Porque tem episódios de Game of Thrones que eu terminei de assistir e fiquei, nossa, que episódio foda. Aí eu assisti ele mais duas vezes e eu fiquei, putz, realmente, né? Era só pra chocar. E é claro que lendo os livros a gente sabe o que tá pra acontecer no futuro da Dança dos Dragões e que a Rhaenys podia ter acabado
e salvado 150 anos de história da casa Targaryen apenas com uma palavra. Mas claro, a Rhaenys não leu Fogo e Sangue, ela não tem sonhos de dragão. Ela é uma mãe que perdeu os dois filhos queimados, a Laena pelo próprio dragão e o Laenor na lareira. Até onde ela acredita que isso aconteceu, claro. Então, apesar de muito de ficar torcendo pra Rhaenys ter soltado um Dracarys na família toda, eu entendo por que ela recuou. Não era a guerra dela e ver a Alicent se colocando na frente de seu filho para protegê-lo deve ter, né, clicado algo nela, porque até esse momento da Alicent indo ali na frente, eu sinto que ela estava preparadíssima para soltar fogo em todo mundo. Eu podia ficar mais uns 10 minutos aqui, esse vídeo já tá muito mais longo do que eu estava esperando, para ser honesto com vocês, mas eu podia ficar realmente muito tempo falando sobre essa cena, apenas essa cena, inclusive para aqueles que falam inglês. Eu tô gravando os meus reacts, as minhas reações aí ao episódio, junto de uns amigos gringos. A gente reagiu a toda a primeira temporada de House of the Dragon até agora, e depois do episódio a gente tira mais ou menos uma meia hora para ficar comentando, fazendo um review sobre o que aconteceu no episódio. Eu sei que muitos de vocês vão falar, porque eu reagi a episódios da sétima temporada, e muitos de vocês devem estar tipo, poxa, Denis, por que você não grava em português pro seu público? O que acontece é que esse meu brother gringo, eu já conheço ele tem um tempinho, e ele fazia parte de um canal muito grande de react na gringa, conhecido como Normies, The Normies. Não vou deixar imagem nem nada deles, não quero me envolver nisso, mas quero apenas passar a informação aí do me explicar para vocês. Rolou toda uma controvérsia que eu acho totalmente injusta pro lado dele, e ele foi expulso do canal. Para quem entende de inglês, tem vídeo dele comentando sobre o que aconteceu, não quero entrar nos detalhes, porque isso parte a ele. Só que eu sempre respeitei muito o trabalho dele. Inclusive, ele foi um dos grandes motivos por eu ter começado meu canal no YouTube em primeiro lugar, a querer falar sobre Game of Thrones. Então, quando ele me fez o convite, eu não consegui recusar. E eu não vou, tipo. Na real, se vocês quiserem muito, eu posso fazer um react reagindo de novo ao episódio, com um olhar mais crítico ao que está acontecendo, porque minha reação cega vai ser gravada com ele. Eu vou deixar o link do canal dele e pro nosso react do episódio 9 na descrição, e novamente eu peço desculpa a todos vocês por eu não ter gravado os meus reacts em português, mas eu espero que vocês entendam, ele é um grande amigo e eu quero ajudar ele a crescer no YouTube o máximo que eu consigo. E vice-versa também. E é tudo isso, meu povo. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo, apesar dele ter ficado maior do que eu imaginava. Se vocês chegaram até aqui e tiveram curtido a análise do vídeo, por favor, comentem aí o que vocês acharam dos episódios. Comentem qualquer coisa, na verdade. Podem ficar tranquilos que eu vou dar o meu melhor para continuar com esse canal depois de muito tempo. Afinal, tem mais 4 prequelas em desenvolvimento e eu seria estúpido de não voltar pro universo que eu mais amo, comentando eles com as pessoas que me apoiam e ainda estão aqui depois de tanto e tanto tempo. Isso realmente enche meu coração, eu fico muito feliz e até, de certa parte, emocionado por todos vocês que estão aqui comigo até hoje. Ai, deixa eu continuar aqui. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam desse episódio como um todo. Vocês concordam com a opinião geral do público de que esse episódio foi o mais fraco até agora? Vocês querem comentar sobre algo que eu não disse? Lembrando, por favor, coloque um aviso de spoiler nos comentários, caso vocês mencionem coisas que vão acontecer nos livros ou coisas que ainda não aconteceram na série. Bora ajudar o povo aí a ter uma experiência completa só assistindo a série, mesmo que seja difícil nos dias da internet, né? Mas espero que vocês tenham gostado. Eu sou o Daniels, eu vou ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou, até a próxima e fui!